Salve, salve pessoal, estamos de volta na área e hoje vamos debater imperialismo, Estados Unidos e o governo Lula. A gente já sabe que o Brasil está submetido a um tarifaço levado adiante pelo governo Trump dos Estados Unidos, mas a grande pergunta é, para enfrentar o imperialismo, o governo Lula e o PT são aliados ou ajudam o imperialismo? Essa pergunta que eu vou tentar responder. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, manda para os amigos, curte, compartilha, deixa seu comentário. A gente tá tentando reorganizar aqui as coisas da minha vida de uma maneira que seja mais possível produzir vídeos com frequência. Não vamos criar nenhuma grande expectativa, mas a ideia é que esse canal se consolide nos próximos meses, tá bem? Então, sem mais delongas, nós já sabemos que o Brasil está submetido a esse tarifaço, que significa exatamente o quê? Significa que todos os produtos que nós exportamos para os Estados Unidos estão neste momento submetidos a tarifas, que são taxas de cobrança que vão transformar esse produto numa coisa mais cara. Vai dificultar a aquisição desse produto por parte lá dos Estados Unidos e também vai significar um rebaixamento na quantidade de exportações que o nosso país faz. Não vou entrar muito aqui nos méritos de por que o governo Trump tá fazendo isso, mas, gente, não tenham dúvidas que faz parte da corrida interimperialista, em que os Estados Unidos hoje, o imperialismo decadente, tenta seguir disputando a hegemonia do mundo, em especial com a China, que é o imperialismo emergente, e essa manobra aí do Trump, que submeteu o Brasil e diversos outros países, tá? A um tarifaço, nada mais significa do que uma tentativa dele de fechar as fronteiras dos Estados Unidos para apostar todas as fichas na reindustrialização, industrialização do próprio Estados Unidos e, além de tudo, economizar dinheiro, porque o Trump, nessa corrida interimperialista, está muito interessado em sair na frente no mercado daquilo que nós chamamos as Big Techs, que é um mercado muito promissor, que vai provavelmente revolucionar a economia, se combina inclusive com a Revolução 4.0 que nós vemos. Tem um vídeo aqui no canal debatendo um pouco da Revolução 4.0, e para isso ele precisa de grana, e o tarifaço, além de tudo, também é uma medida nesse sentido. O porém é o seguinte, o tarifaço no Brasil ele foi implementado com uma justificativa política, que é a defesa do Bolsonaro. Vocês devem lembrar aí da carta do Trump. A direita e a extrema-direita estão numa saia justíssima desde então, porque o tarifaço ele é uma medida ruim para o nosso país. É uma medida que vai prejudicar a economia do nosso país e afetar as empresas de grande, médio e pequeno porte, e nós sabemos que em especial vai afetar a classe trabalhadora. Então, como é que os políticos podem ir a público defender uma medida que afeta tanto o nosso país, ao mesmo tempo em que todos eles estão interessados em que o Bolsonaro seja anistiado de fato? É por isso que nos últimos dias a gente viu todo o tema aí dos áudios do Eduardo Bolsonaro com Bolsonaro, Silas Malafaia. Ficou demonstrado que nos bastidores disso tudo, a extrema-direita tá ali fazendo os cálculos de, cara, como nós podemos utilizar esse negócio do tarifaço para, de fato, demonstrar que aqui ou passa a anistia ou não vão ser revogadas as tarifas e tal. Enfim, não dá pra eles dizerem as coisas a público dessa maneira, certo? Porque pega muito mal. Então, como assim? Você pode afetar a vida inteira de um povo em nome de anistiar um cara? Então, numa saia justa. Porque a verdade é que, embora a maioria dos setores aí da política esteja se posicionando contra o tarifaço, pra eles o tarifaço é bom se cumprir com essa finalidade política de libertar, de anistiar o Bolsonaro. Eu debati esses dias aí com Holiday e com uma vereadora de direita do PL. Vocês podem ver lá no meu Instagram os cortes, aqui nos shorts do YouTube também tem os cortes. E esse foi um tema de debate e eles, de fato, não conseguem explicar. Porque até então, inclusive, se diziam os maiores patriotas da face da terra. Como que você sustenta a sua posição de que você é um patriota se você está a favor de um país alheio, estrangeiro, chegar, te dominar e decidir como vão funcionar as coisas no seu país? Gerando 500 tipos de impacto, gente. Também não vou entrar muito aqui a fundo nesses méritos e nem nos méritos do impacto do tarifaço, em que pese, gente, é importante que a gente saiba. Cerca de 150 mil empregos formais vão ser diretamente afetados no nosso país. Entre 150 e 200 mil é a estimativa aí. Em especial, as empresas de pequeno e médio porte,
serão afetadas, porque são aquelas que diante de uma situação dessa têm mais dificuldade de seguir funcionando. As grandes empresas, gente, elas vão fazer o quê? Vão fazer exatamente aquilo que já começaram a anunciar: mudar suas matrizes, fechar suas portas aqui no Brasil e abrir portas nos Estados Unidos para poder seguir produzindo sem o valor das tarifas. Mas nós sabemos que é justamente o cara que tem aí uma empresa de médio porte, que nem se compara a essas grandiosas ou sequer as multinacionais, que é esse que tem dificuldade de ter grana para poder fazer uma movimentação desse tipo, certo? Além de tudo, é bastante curioso, porque essa própria direita, extrema-direita, que sempre dizem, né, que eles que estão do lado do pequeno produtor e tal, e agora as máscaras mais uma vez caem. Eu tava, inclusive, ouvindo o podcast do Brasil Paralelo, o próprio Brasil Paralelo tá contra o tarifaço. Tem gente, inclusive, dos setores da classe dominante da burguesia dos Estados Unidos que também tá contra o tarifaço, porque prejudica ramos da economia de lá que dependiam da exportação de produtos daqui. Mas, ó, só pra gente ter uma noção, 2 produtos fundamentais para o nosso país que já estão taxados é o café e a carne. Eu sei que você aí cresceu, aprendeu na escola, sabendo que parte fundamental da economia brasileira vem justamente do setor do agro, que é esse setor que produz aquilo que nós chamamos as commodities, blá blá blá. E me diga você, o café e a carne não são produtos de extrema relevância diante desse cenário? Vamos ver os rumos que essa coisa toda vai tomar. E até então, qual tem sido o posicionamento do governo Lula? Já faz mais de um mês que o tarifaço foi anunciado e o governo Lula passou mais de um mês sem tomar nenhuma medida efetiva. Nos últimos dias, gente, eles começaram a anunciar que é possível que apliquem aquilo que nós chamamos de lei de reciprocidade, que eu acho que no dia seguinte que foi anunciado o tarifaço, eles já tinham que ter proposto. A lei de reciprocidade significa que tudo aquilo do Brasil que foi taxado também será taxado em contramão em relação aos Estados Unidos. Então, os produtos de lá que nós importamos também serão taxados. É uma medida de devolver na mesma moeda, digamos, esse boicote, esse tipo de sanção tarifária, bastante fundamental se você quer enfrentar uma intervenção imperialista na sua economia, correto? Agora eles começaram a aventar essa possibilidade, vamos ver os próximos rumos disso, tá? O governo também anunciou um plano chamado Plano Brasil Soberano, que traz algumas medidas de crédito para os produtores e tal. Nada mais que o básico, tá, gente? Vocês podem pesquisar depois, é tipo um plano de recuperação econômica diante da catástrofe que o Brasil vai passar com o tarifaço. Nada mais que a obrigação de um governo. Mas o que eu queria chamar a atenção é que antes de propor o plano aí da soberania, antes de levantar a possibilidade da lei de reciprocidade, o governo, na verdade, vinha no discurso, o Lula, né, especificamente no discurso, tendo uma postura, mas na prática tendo outra. O Lula, quando deu declarações sobre essa intervenção imperialista, até chegou a falar que ele sabe jogar truco, os Estados Unidos está trucando e ele sabe trucar de volta e tal. Deu até declarações que foram consideradas bastante ofensivas. Vocês devem lembrar aí que saiu a própria matéria do The New York Times que colocava o Lula como o cara que mais enfrenta os Estados Unidos, algo nesse sentido. Só que na prática, nos bastidores do governo, alguns agentes tiveram um papel muito importante para negociar os termos da taxação. Foram eles o Haddad, que é o ministro da Economia, o Alckmin, que é o vice. Esses dois em especial tiveram importância, foram aos Estados Unidos, tentaram conversar com o governo de lá, pensaram em alternativas para negociar os termos dessa submissão. Por exemplo, uma das medidas consideradas passíveis de negociar foi aquilo que nós chamamos de terras raras. Esse tema das terras raras vai seguir sendo muito importante, tá? Se você ainda não entende sobre isso a fundo, é o momento de você parar para se aprofundar. Mas as terras raras são 17 componentes, 15 lantanídeos. Lantanídeos é toda aquela parcela de componentes químicos da tabela periódica. Não sei se vocês lembram que tem a tabela e na parte de baixo tem 2 fileiras à parte. Os lantanídeos são uma dessas fileiras. E as terras raras, quando mineradas, nos dão acesso a este tipo de componente químico que é de substancial importância, em especial para a produção de altas tecnologias. Então, por exemplo, baterias, semicondutores, justamente aquilo que nós debatemos de indústria 4.0, os novos ramos da economia, gente, que fazem parte dessa disputa comercial, em especial China e Estados Unidos, mas a disputa comercial que é a marca da nova situação, que é a marca da disputa por uma nova ordem mundial, etc. Então, veja, tem muita importância que o Brasil tenha terras raras.
nós, porque nos coloca numa posição, tipo assim, diante desse novo mercado, das novas tecnologias, nós estamos dentro da jogada. O problema é, o que significa um figurão aí do governo negociando esses componentes? Que nada mais é do que negociar os termos da nossa submissão. Como assim, gente? Um país do nada chega aqui e fala, ó, a minha lei, tô querendo fazer valer a minha lei aí no seu país, por exemplo, através da tal da lei Magnitsky, impondo uma série de sanções a representantes políticos do nosso país, e não tô nem entrando no mérito do que é o Xandão, etc. Quem viu meus últimos debates sabe minha opinião sobre ele, sobre o STF, mas enfim, não tenho nada a ver com o STF, com o Xandão, não defendo o judiciário, acho que é tudo pró-burguesia e pró-capitalismo, mas o cara chega lá dos Estados Unidos, Magnitsky no Brasil, de repente bloqueia a conta de geral, acaba com o visto de políticos brasileiros, impede gente de entrar nos Estados Unidos, aí de repente, do nada, tarifa em setores fundamentais da economia brasileira, e o governo, ao invés de enfrentar, fala, não, tudo bem, vamos sentar aqui, por favor, será que para os senhores retirarem esta sanção que será muito prejudicial ao nosso país, vocês não aceitam aqui um setor ultra fundamental para a disputa mundial hoje, que são as terras raras? Será que os senhores não aceitariam migalha de terras raras para retirarem essas tarifas? Pô, é um negócio vergonhoso, gente. Na boa mesmo. Percebem como é uma atitude submissa? É uma atitude do colonizado, daquele que aceita a sua posição de colonizado, de colônia, diante daquele que te coloniza. Vejamos os próximos capítulos dessas negociações, né? Agora com esse anúncio da possível lei de reciprocidade e tal. Um negócio bastante vergonhoso aí, essa possível negociação sobre as terras raras. E uma curiosidade sobre as terras raras é que no debate que eu tive com o Holiday, ele me perguntou quantos são os componentes químicos das terras raras, pressupondo que eu não saberia. E eu sabia. Mas indo aos fatos, será que o governo PT enfrenta o imperialismo? Bom, a postura que ele teve, o governo PT, o Lula, tiveram até agora, demonstram bastante essa postura do colonizado, correto? Mas alguém poderia dizer, não, isso é de agora, porque esse último governo do Lula, Lula 3, ele é pior do que os outros, mas o Lula nem sempre foi assim, e o PT já agiu diferente. Então quero trazer aqui 3 exemplos pra gente pensar. Será que o governo PT já realmente enfrentou o imperialismo em algum sentido? E vou apresentar 3 medidas que demonstram que não. O PT e os governos do PT sempre se submeteram aos planos do imperialismo. O primeiro exemplo que eu trago, gente, tem a ver com o petróleo. Eu escolhi esse exemplo não por acaso, porque quando nós falamos de intromissão, interferência, intervenção do imperialismo no nosso país, isso significa que o nosso país não tem soberania nacional plena, ou que a soberania nacional do nosso país está ameaçada. O que significa você ter soberania? Significa que você é quem define os rumos e a forma como os temas todos do seu país funcionam. Vejamos se estas medidas aqui que eu vou apresentar fortalecem ou regridem a soberania nacional. E eu escolhi 2 ramos da indústria fundamentais para que a gente pense no significado disso. O primeiro é o petróleo. No governo FHC foi aplicada a chamada Lei do Petróleo, que quebrava o monopólio estatal da Petrobras na exploração de petróleo. O que nada mais significava que a Petrobras, uma empresa competitiva, inclusive em termos internacionais, teria agora competição no Brasil. Competição de quem? Das grandes multinacionais do petróleo, gente. Exxon, Chevron, Shell, todas essas que a gente conhece. Durante os governos Dilma, quando se descobre aí o negócio do pré-sal e tal, se aprova uma lei que permite que a exploração do pré-sal seja exclusiva da Petrobras. Aí vocês podem dizer, é isso aí, o governo do PT enfrentando o imperialismo e não permitindo que o pré-sal fosse explorado. O problema é que, na medida em que aprovaram isso, mas não regrediram a tal da lei do petróleo do FHC que permitia a presença de multinacionais no Brasil, o que é que aconteceu? Quando Temer assume, permite que o pré-sal seja liberado para a exploração de empresas multinacionais. Ah, Mandy, mas isso não veio pelas mãos do PT, veio pelas mãos do Temer. Sim, o Temer era vice da Dilma, como vocês podem lembrar. De fato, não era uma presidência direta do PT, mas era a presidência de alguém com quem ele tinha um acordo político, tanto que estava na vice-presidência
concorrência junto com eles. E o mais fundamental de tudo é o que eu falei. Na medida em que os governos do PT até então não enfrentaram a tal da lei do petróleo, é óbvio que, gente, na primeira mudança de governo, na primeira coisa que ocorre, nós ficamos suscetíveis a que essas multinacionais abocanhem mais partes da economia e da exploração de petróleo do país, certo? Um problema fundamental, porque se nós estamos falando de soberania nacional, de um país poder se autodeterminar, lhes parece, meus companheiros que estão me assistindo aqui, que é possível você ter soberania sem que você tenha domínio sobre um dos principais ramos da economia do país? Não lhes parece que nós ficamos suscetíveis às pressões das multinacionais imperialistas que dominam setores da nossa economia, o que significa que exercem também pressão política para que se aprovem medidas favoráveis a elas, ao invés de termos soberania nacional? Então é um problema muito sério. Ao longo da história foi comprovado o papel que essas multinacionais tiveram no país. Importante lembrar, por exemplo, aquele acidente do vazamento de petróleo da Chevron, eu não lembro exatamente o ano, que foi muito triste, teve impactos muito profundos para o meio ambiente do nosso país e tal. Vocês acham que na medida em que essas empresas têm permissão para explorar o petróleo aqui, vocês acham que a punição a elas é severa ou grave, ou é uma punição de quem pune, mas também não pode romper os laços para que essa empresa siga aqui explorando petróleo? Pois é, por isso que muito se falou na época sobre as sanções à Chevron não terem sido graves o suficiente. É por isso que, inclusive, na Lava Jato existiam braços, por exemplo, dessas grandes petrolíferas que queriam ter os seus interesses políticos atendidos aqui, fazem parte. Gente, Lava Jato e sei lá, dá um Google aí para você ver se não tem envolvimento das petrolíferas na corrupção do país. É evidente que tem. E isso nos afasta ou nos aproxima da gente ter soberania nacional? Isso nos afasta. Então vejam, esse é um primeiro exemplo que demonstra bastante a permissividade do PT à submissão do Brasil ao imperialismo. O segundo exemplo de um ramo fundamental da economia, como eu falei, é em relação ao agro. Já foi dito aqui nesse vídeo, né? O agro a gente sempre aprende, estuda, tal, e é verdade, é um dos setores da nossa produção bastante fundamentais para a economia brasileira. E o papel dos governos do PT ao longo da história foi o de ajudar a que se fortalecessem as multinacionais do agronegócio em contrapartida de não ter nada de reforma agrária. E aí você pode vir me falar, sim, mas foi importante que tenha sido dessa maneira justamente porque o agro é um setor fundamental da nossa economia. E se o PT não tivesse investido tanto no agronegócio, o Brasil teria ficado mais atrás ainda na sua economia. Isso é uma meia-verdade, porque sim, o agro é um setor muito fundamental da nossa economia. Daí que, por que em sendo muito fundamental, logo você tem que fortalecer as multinacionais do agro e não os agricultores familiares, e não fazer reforma agrária, e não desenvolver uma indústria nacional que possa desenvolver agricultura e pecuária? Da onde que, em sendo muito importante, logo você precisa entregar tudo pro agro? Da onde o nexo entre essas duas coisas? Esse nexo foi estabelecido pela política do PT, mas poderia ter sido diferente, e só não foi porque o PT optou por um caminho político. Então veja, o PT sempre incentivou ao longo da sua história as grandes empresas, Monsanto, Cargill, Bunge, todas essas que são empresas do veneno, e nós poderíamos citar vários exemplos. O PT, por exemplo, no início dos seus governos aprovou a lei dos transgênicos, que foi um dos principais facilitadores para que as sementes da Monsanto fossem as sementes utilizadas aqui no país. Vejam como a coisa começa. O PT também foi muito responsável por uma série de isenções, linhas de crédito. O PT, inclusive, meus caros, ajudou essas grandes empresas do agro implementando uma malha de transportes no país para que eles pudessem escoar a produção deles. É o que ocorre na região chamada Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vai ouvir os relatos dos trabalhadores do campo dessa região do Matopiba, para você ver as atrocidades que foram cometidas contra a população mais pobre e explorada e os trabalhadores de fato do campo. O que é que eles passaram em contrapartida do quê? Das multinacionais do agro, das indústrias do veneno, terem o porto, a estrada, o lugar para eles poderem escoar a produção que eles estão tirando à revelia do nosso meio ambiente no nosso país. E quem ajudou a implementar isso foram os governos do PT. Os agrotóxicos no nosso país, eles têm isenção.
eles têm descontos, digamos assim. O que vai na contramão da forma como os agrotóxicos são encarados, inclusive em diversos países no mundo. E aí nós podemos falar da medida mais atual do governo Lula, que é o tal do Plano Safra. O governo se orgulha muito de falar, né? Nunca antes na história foi dado tanto dinheiro pro agronegócio. Claramente uma tentativa do PT tentar retomar a influência bolsonarista de cima do agro e tentar restabelecer as pontes e as conexões com o agro que ele perdeu por conta do Bolsonaro. Claramente uma campanha com esse intuito. Vejam, Plano Safra, mais de 500 bilhões de reais para o agronegócio. Aí lá vem a pessoa, né? Sim, mas isso é importante para a economia, blá blá blá. Tá bom, meu querido. Só que menos de 100 bilhões desses 500 bilhões vai para a agricultura familiar. Pergunto a você, por que é que o governo não está apostando integralmente ou majoritariamente na agricultura familiar? Apostando no desenvolvimento da mão de obra, da indústria nacional, no desenvolvimento daqueles que sempre cultivaram a terra do nosso país, que são os povos, os trabalhadores que desenvolvem a agricultura familiar. Por que é que o PT não está fazendo isso e está preferindo dar aval para Monsanto com as suas sementes venenosas vir aqui no país, para Cargill poder ter facilitado seu transporte de coisas venenosas pelo mundo, para que todos eles tenham bilhões para poder investir em maquinário, em exploração, em aumentar destruição do meio ambiente? Isso não parece, gente, justamente uma medida que atenta contra a gente ter soberania nacional num dos principais ramos de economia do país? Eu acho muito grave. E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui pra gente, que aí não é exatamente de um ramo da economia, mas demonstra a forma como o PT... Sabe aquilo que eu tava falando antes, da mente do colonizado? Pra mim, demonstra bastante isso. Tem a ver com os acordos militares que o PT estabeleceu, em especial com os Estados Unidos ao longo da história. Em 2010, foi assinado um acordo de defesa entre o Brasil e os Estados Unidos, que passou a valer, se eu não me engano, a partir de 2015, que era um acordo de cooperação militar, digamos, que significava nada mais, nada menos do que o Brasil concordando em se submeter à estratégia militar dos Estados Unidos, em especial dentro deste espaço geográfico da América Latina. Significou que as empresas militares dos Estados Unidos tiveram facilidade para entrar no Brasil e terem garantias no seu desenvolvimento armamentício. E hoje nós estamos diante de um cenário que nós sabemos o que isso significa, né, gente? Diante de toda a situação da Palestina e tal, nós sabemos o que isso significa. Mas esse acordo de cooperação foi justamente um dos responsáveis por reforçar o papel que o Brasil cumpriu na ocupação do Haiti, numa operação da ONU no Haiti, chamada de MINUSTAH, que, cara, eu tenho a impressão que hoje as pessoas sabem menos sobre esse capítulo da nossa história, mas pra mim tem muita relevância que a gente entenda exatamente o que aconteceu. Essa operação militar no Haiti, ocorrida de 2004 a 2017, foi protagonizada pelo Brasil em nome dos Estados Unidos. Por causa desses acordos de cooperação de defesa, o Brasil assegurou aos Estados Unidos que seria o principal interventor militar no Haiti durante aquele período, liberando os Estados Unidos de ter que mandar tropas, de ter que mandar contingente militar. Durante muito tempo dessa operação, foram 13 anos, gente, dessa operação, durante a maior parte desse tempo, foram as tropas do Brasil que garantiram as operações lá no Haiti. E aí vocês podem jogar no Google e inclusive conversar com imigrantes haitianos e perguntar para eles o que significou a MINUSTAH no país deles. Não significou nada de desenvolvimento regional. O exército do nosso país foi para lá e gerou caos, desemprego, sobretudo violência. Muita violência sobre a população haitiana. Esses acordos de cooperação, de defesa militares sintetizados, consolidados, cristalizados no que foi essa ocupação do Haiti, demonstram justamente essa lógica subserviente em que o grande imperialismo chega aqui pro governo, fala: eu quero que você cumpra este papel dentro dessa região da América Central, América Latina, e o governo brasileiro, através das mãos do PT, faz exatamente aquilo que se pede. E fazer exatamente aquilo que se pediu significou um processo
processo, cara, que qualquer pessoa que defende a solidariedade dos povos, que defende o direito de um trabalhador poder viver sua vida sem ele ser humilhado ou reprimido constantemente, que atenta contra isso. Porque o papel que o exército brasileiro cumpriu lá, inclusive pensando no que foi a vida das mulheres, foram submetidas a violência sexual levada adiante pelo exército brasileiro, enfim, é repugnante, gente, mesmo. Inclusive considerando que o Haiti foi o primeiro lugar em que escravizados lutaram e venceram a luta pela sua independência. Se tem alguma coisa que o Brasil deveria fazer com o Haiti, é levar adiante o exemplo dos trabalhadores escravizados haitianos e não servir de capataz do imperialismo dos Estados Unidos para ir lá e explorar e oprimir mais eles. Pô, nós estamos falando de um país como o nosso, que foi fundado também na escravidão. E nós estamos olhando para toda essa elite que no início veio das fazendas e a elite que hoje é das indústrias, que, cara, construiu o seu capital através da escravização, através da exploração, que tá atrás do agro, etc. Nós estamos falando dessa elite que virou o que é através do sangue e do suor do nosso povo. Bom, esses são os 3 exemplos de como eu acho que o papel que o PT, seus variados governos aí, mas o papel que estes governos sempre cumpriram, que demonstra justamente o projeto político do PT, de como acho que não enfrentou o imperialismo. Pode ser que se aprove agora a lei de reciprocidade, espero que sim. Na verdade, não é nada mais do que o básico. Mas o papel que os governos do PT e que o projeto político do PT significa em termos de soberania nacional é o de entregar tudo. É o de se submeter ao imperialismo. Nesse momento, inclusive, me parece que há uma ponderação por parte do governo de talvez estar querendo migrar e ao invés de sempre atender ao imperialismo estadunidense, agora vai atender ao imperialismo chinês. Vamos ver os próximos capítulos disso. Não acho que vem coisa boa por aí, porque nunca existiu soberania aqui no nosso país. E todas essas medidas nos afastam da gente ter essa soberania. A gente não tem nem soberania nacional, que dirá soberania da classe trabalhadora sobre esse país, que é justamente o rumo para o qual eu acho que nós deveríamos estar caminhando. Se tem alguma medida que a gente quer implementar em termos militares, em termos da economia, pensando no agro, na exploração do petróleo, devia ser para transformar o nosso país em mais soberano e, em especial, a classe que tudo produz nesse país em classe soberana. E o papel que o PT cumpre é justamente o oposto. Espero que o vídeo tenha servido para trazer reflexões importantes nesse sentido. Eu poderia ter pegado vários outros exemplos, tá? Do papel do PT em relação ao imperialismo. Tem muitas coisas a serem ditas, mas eu peguei esses 3 porque eu achei que eram exemplos ilustres diante do cenário que a gente vê hoje e ainda mais pensando o que significa ter soberania nacional. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí um comentário. Se quiserem que eu fale mais sobre algum desses temas também, só comentar aí. E nos vemos na próxima. Até mais. É nóis.